Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos na presença de Deus, né, irmão? Culto de Santa Ceia, um culto para nós refletirmos naquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no Salmo 51, em nome do Senhor Jesus. Depois você mantém a Bíblia aberta, irmãos, né? Nós vamos fazer mais algumas leituras durante a ministração da palavra do Senhor. Muito importante, irmão, a gente acompanhar, né? A gente marcar, a gente acompanhar. Salmo 51, do verso 1. O título é: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Salmo 51, versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Feche seus olhos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos diante da tua palavra, Pai. Fale conosco, nos exorta, nos edifique e nos ensina. Senhor, teu Espírito Santo tem a liberdade de ministrar em nosso coração qual é a tua boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, o Senhor tem a liberdade em nosso meio essa noite. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão. Louvado seja Deus. Irmãos que puderem, permaneçam com a Bíblia aberta. Esse Salmo 51 é um salmo que Davi ele ora e escreve a Deus devido a um pecado que ele comete. E para nós entendermos esse Salmo 51, peço para você que abra sua Bíblia no 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Aleluia.
no capítulo 11, para nós fazermos essa introdução junto, para nós entrarmos no Salmo 51. 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e estava mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disse: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entretanto, ela a ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ele para a sua casa. Em 2 Samuel, capítulo 11, o autor, ele começa esse capítulo dizendo assim, e aconteceu, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Quem saía para as guerras? Os reis. Cada nação tinha um rei, e os reis, como um bom general, como um bom comandante, como um bom homem de exemplo, ele ia junto com os seus combatentes, com os seus soldados para as batalhas. Logicamente que eles não pegavam espada, mas eles estavam juntos na peleja, mostrando ali solidariedade, mostrando força, motivando os seus soldados, o seu exército para defender o seu país, para defender a sua nação. Mas aqui o autor, ele nos deixa uma pista, dizendo que ele começa falando que os reis saíram para a guerra, mas Davi, porém, ficou. Ou seja, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, irmãos, que a mente nossa é aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. Davi, ele podia estar na guerra se ocupando com as coisas de Deus, se ocupando com o propósito de Deus, mas Davi, ele se levanta na hora da tarde, depois do almoço, e ele levanta do seu leito e, passeando pelo terraço, ele olha lá embaixo e vê uma mulher se banhando, uma mulher tomando banho, se purificando da sua imundícia. Ou seja, aquela mulher estava saindo do seu ciclo menstrual. Então as mulheres da época, elas tinham que se banhar, elas tinham que se lavar, como forma, como simbolismo, que elas estavam saindo daquele período de imundícia delas. E a Bíblia, e o autor vai dizer que Davi viu, ele olhou, ele observou. E nós aprendemos aqui aquilo que o nosso mestre disse, que os olhos são a candeia, são a janela do nosso corpo. Se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos for mal, e todo o nosso corpo é mau. Então Davi pergunta ali para algum dos seus criados, quem é aquela mulher? E rapidamente o criado responde e diz assim: olha, não é porventura Betseba, filha de fulano de tal, e esposa de Urias? Ou seja, a pessoa já dá as coordenadas. Davi, essa mulher é a mulher do seu soldado que está combatendo na guerra. Mas Davi, ele se encanta com a beleza, e a mente de Davi está vazia. E aquele ditado, irmãos, como eu acabei de repetir, mente vazia é uma oficina do diabo. Ou seja, Davi agora ele começa a arquitetar e desejar aquela mulher, porque ele estava desocupado, irmãos. E quando Davi deseja, ele manda buscar aquela mulher, se deita com aquela mulher. E
Depois que Davi se deitou com ela, aproximadamente, eu não sei, eu acredito que 3, 4 meses depois, acho que a mulher descobre que está grávida. Não sei daquela época, mas hoje, acho que é um mês e meio, 2 meses, a mulher já começa a ter a reação do corpo. Não sei como funcionava naquela época. Mas aquela mulher chega e avisa Davi e diz que está esperando um filho. Que a gente sabe que o marido dela está na onde? Na batalha. E se o marido chega e encontra a mulher grávida, o que o marido faz? Tinha, segundo a lei, podia apedrejá-la. Então Davi rapidamente começa a arquitetar um plano. No versículo 6, ele vai dizer: enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu, e Joabe enviou Urias. Ou seja, Davi manda uma carta, manda Joabe, o seu general, chamar Urias, para que ele voltasse, e para que ele se deitasse com a sua mulher. Davi agora ele começa a maquiar e arquitetar um plano para que ninguém descobrisse o seu adultério, o adultério de Betseba. E quando Davi e Urias chega, Davi fala para Urias: Urias, te mandei chamar aqui, vai até a sua casa, fica com sua esposa, porque quando o soldado voltava da guerra, ele chegava, comia algumas iguarias, se lavava e se deitava com a sua esposa, ficava no leito da sua família. Mas no versículo 11, você que está com a sua Bíblia aberta, no versículo 11, no capítulo 11, e disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados nos campos, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Davi fala para ele, fala assim: olha, vai ver sua esposa, vai se deitar com ela. Ele olha para Davi, e o homem era tão fiel no seu propósito que ele fala: viu, a arca do Senhor não está em Jerusalém, está repousando em tendas a arca do Senhor. Joabe, o teu servo, está dormindo em tendas, o seu exército está dormindo em tendas, e eu agora vou vir aqui ficar no conforto e vou me deitar com a minha mulher? Não farei tal coisa. Olha a fidelidade dele, Lucas. E ele fala assim para Davi: vou dormir na porta do palácio para proteger o senhor dele. E Davi já não sabe o que fazer mais. Davi fala para ele: tá bom, fica aí então. E Davi à noite, Davi bola uma outra estratégia, irmãos. E Davi chama ele e começa a beber, embriagar Urias. E Urias come e se embriaga. No versículo 13 vai dizer assim: e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar na sua cama como servo, porém não desceu à sua casa. Ou seja, Davi chamou ele e falou: rapaz, você não quer ir para a sua casa, mas vem comer comigo e vem beber comigo. E eles começaram a beber e a se embriagar. E Davi fala para ele: vai na sua casa. Não, eu vou dormir aqui. Davi olha e diz: meu Deus, que será? Davi então bolou um outro plano. Porque assim, irmão, um abismo puxa o outro abismo. É Bíblia isso. Um abismo puxa outro abismo. Davi olha e fala: não tenho o que fazer. Escreve uma carta em punho. Ou seja, o próprio Davi, pedindo para Joabe colocar Urias aonde Urias vai morrer, aonde existem homens mais valentes. Dobra aquela carta e dá na mão de Urias. Fala: leva essa carta para Joabe. Urias contente com a missão, Urias contente em poder servir ao rei, e você vê que a fidelidade dele era muito grande, que ela era capaz de dar a vida, mas mal sabia ele que ele mesmo estava carregando a sua sentença. Olha a gravidade que o segundo coração de Deus fez. E quando chega na batalha, ele entrega, e não podia abrir a carta, irmãos.
a carta tinha que chegar com o selo do rei. Então não tinha como Urias abrir a carta. Ele pega e dá a carta para Joabe. Quem sabe Urias fica na frente de Joabe. Joabe lê a carta e aquilo que o rei mandou ele tinha que fazer. Ele olha para Urias e lê o que o rei Davi tinha mandado fazer. Coloca Urias na frente da peleja, onde tinha homens mais fortes. E Urias, ele morre. E depois, Joabe manda um mensageiro e fala tudo o que estava acontecendo. E fala assim, fala para Davi, dizer para que o seu servo Urias morreu. Ou seja, Davi comete o pecado de adultério. E agora Davi comete um assassinato. No capítulo, então, Davi, e no versículo 27, e passando o luto, enviou a Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Aí sabe o que Davi fez depois? Chegou, deu a notícia para ela, falou assim, eu vou casar com você, e você vai morar comigo. Na cabeça de Davi, ele tinha feito o que era certo. Mas, aos olhos do Senhor, pareceu mal. Depois de um tempo, irmãos, depois disso que eu falei para você, 1 ano aproximadamente. Depois de que Davi mandou matar o homem, depois de 7, 8 meses, 9 meses, a criança nasce. E Davi pensa que está tudo bem. Davi pensa que está tudo certo. Só que não está tudo certo. Deus avisa o profeta Natan no capítulo 12. E o profeta Natan chega diante do trono de Davi. E o profeta Natan começa a dialogar com Davi e conta uma parábola para Davi. Que parábola é essa? Ele diz que um homem rico tinha muitas ovelhas, tinha muitíssimas ovelhas e vaca, mas havia um homem pobre, não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ele havia crescido com ela. Ou seja, esse homem só tinha uma pequena cordeira, que ainda comia junto com ele, que dormia junto com ele. E vindo alguns viajantes, esse homem rico chegou até esse homem pobre, pegou essa cordeira, matou essa cordeira e serviu para os viajantes, para os homens que vieram visitar. E a Bíblia vai dizer que Davi se enfurece no seu trono, irmãos. Ou seja, quem sabe, me dá licença aqui, Davi estava sentado, e na hora que o profeta Natan começa a falar, Davi bate a mão. Na hora que Davi bate a mão, ele levanta enfurecido, e Natan olha para ele e fala: esse homem é digno de quê, Davi? Davi olha, esse homem é digno de morte, e ainda tem que devolver 4 vezes mais aquilo que foi arrancado. O profeta Natan aponta para ele e diz: esse homem é você, Davi. Você se deitou com a mulher do seu soldado, mandou matar ele ainda. Esse homem é você, Davi. E deixa eu dizer algo para você. Davi, Natan, pastor Val, quando chegou diante de Davi, Natan já foi sabendo que ele podia morrer. Porque naquela época, irmãos, aquele que levava a mensagem era o que recebia a sentença do rei. Vamos supor que aquele que chegasse com a mensagem: rei Davi, o seu povo perdeu. Se Davi ficasse indignado, Davi podia pegar a espada e matar aquele mensageiro. Então ninguém queria ser o mensageiro. Então Natan foi sabendo que ele podia perder a vida. Davi se assusta. Quando ele recebe essa palavra, Davi se assusta. E ali, Natan dá a sentença para Davi, dizendo que a espada nunca se apartará da sua família, e dizendo que aquilo que ele fizesse em oculto, no versículo 12 do capítulo 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. No versículo 13, então, vai dizer assim: então disse Davi: pequei contra o Senhor,
E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. No momento, Davi começa a se inclinar, porque ele era um homem quebrantado. Irmão, uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que conhece a Deus, irmãos, quando ela recebe uma palavra dessa, não permanece de pé. Então eu acredito que Davi, ele começa a se inclinar, e quem sabe colocar a boca no pó. E outra, ninguém podia ver em cima da coroa do rei. O rei jamais abaixava a cabeça. O rei não podia abaixar a cabeça. Ninguém podia ver acima da coroa do rei. Mas Davi, eu acredito que estava com a cara no pó. E aí, irmãos, nós vamos voltar agora no Salmo 51. E para você entender por que Davi escreveu esse Salmo 91, nós vamos achar aqui 8 pontos que Davi nos ensina nessa oração de arrependimento, que nós precisamos ter na nossa vida, irmãos. Que nós precisamos ter em nós isso. Então veja que aquilo que Davi fez foi algo terrível. Ele adulterou e mandou matar um homem que servia a ele fielmente. E agora eu quero entrar com vocês no Salmo 51. Então, nós não sabemos se Davi escreveu o Salmo 51 depois da exortação, ou antes, ou no começo, nós não sabemos. Mas nós sabemos que o Salmo 51 foi escrito devido a esse erro que Davi fez. Então é uma oração de arrependimento. Ele confessa o seu pecado, suplica por perdão e pede que Deus renova um espírito reto, um espírito quebrantado, um espírito voluntário diante de Deus. Salmo 51. Primeiro ponto, irmãos. Primeiro ponto. Salmo 51. Você que está com a sua Bíblia aberta. Salmo 51. No versículo 1 e 2. Está aqui o primeiro ponto. Davi reconhece que somente em Deus existe perdão e misericórdia. Somente em Deus nós encontraremos perdão e encontraremos misericórdia. Como eu sei que em Deus existe perdão e existe misericórdia? A partir do momento, irmãos, que por mais que Davi errou, mas Davi, ele sempre teve um relacionamento com Deus. Por isso que Davi é conhecido como o segundo coração de Deus. Se nós pegarmos antes da queda de Davi, Davi era um homem de extrema oração. Davi era um homem que conhecia Deus. Davi era um homem que ele sabia quem era Deus. Então, ele sabendo quem era Deus, ele, no versículo 1 e 2, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, Davi sabia que em Deus ele encontraria perdão e misericórdia. Aleluia. Então, qual é o exemplo para nós? Em Deus encontramos perdão. Em Deus encontramos misericórdia. Em Deus encontramos a graça. Em Deus encontramos o poder de ser salvo, de ser perdoado pelos nossos pecados. A Bíblia diz que quando Pedro estava na beira da praia e Jesus estava comendo peixe com mel, quando Pedro colocou a mão, Jesus olha e fala de Pedro, tu me amas? Pedro pega e fala, tu sabes que eu te amo, e conversa vai, e conversa vem, Pedro vai colocar a mão de novo, aí Jesus fala, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, tu sabes, Senhor, que eu te amo, e na terceira vez, quando Pedro vai colocar a mão no peixe, Jesus olha e fala, Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro se lembra que tinha negado Jesus 3 vezes,
chora, os seus olhos se enchem de lágrimas, porque ele estava reconhecendo o seu erro, mas ele estava diante do Salvador, daquele que tem poder para restaurar, daquele que tem poder para levantar o homem em meio à queda, em meio ao pecado. Jesus fala a Pedro: está perdoado, rapaz, levanta e apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Então Davi sabia que ele podia ser perdoado diante de Deus, e ele começa a oração reconhecendo que Deus é misericordioso, que Deus é benigno e que Deus tem misericórdia daqueles que erram. Aleluia. Sabe o que o diabo quer fazer, irmãos? Logicamente que eu não quero aqui fazer apologia ao pecado, mas sabe que o diabo, ele quer colocar na cabeça dos cristãos que não tem jeito, que está tudo acabado, que parece que acabou o propósito que Deus tinha na vida dele ou dela, porque ele errou, porque ela falhou, porque fez, porque falou. Irmão, em Deus encontramos graça, em Deus encontramos misericórdia, em Deus encontramos a salvação. Então é importante nós sabermos disso, que em Deus nós encontramos o perdão e a misericórdia. Que em 1 João vai dizer: pai, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, lembra-te que no céu há um advogado justo e fiel. O que Jesus disse para aquela mulher: pegue adultério, mulher, cadê os teus acusadores? Porém eu não te acuso, mas vai e não peques mais. Então Davi reconhecia isso. Então quando Davi chega diante de Deus em humilhação, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Oh, Deus maravilhoso. Então Davi, é o primeiro ponto, irmãos, que tem que ter dentro de nós: em Deus encontramos perdão. Aleluia. Em Deus encontramos misericórdia. E eu quero aqui pegar aquilo que o diácono Lucas trouxe aqui. Infelizmente a nossa mente, irmão, fala, a nossa mente, ela quer dar a sentença. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Mas se uma pessoa matou 10 pessoas, se ela se arrepender, ela encontra perdão. Se um homem fez barbaridades, que eu não quero nem falar aqui no púlpito, se ele se arrepender, ele encontra perdão. E a palavra que foi lida pelo diácono Lucas: nós, igreja, não temos que julgar, não temos que apontar, mas temos que, com amor, pegar essa pessoa e admoestar na palavra do Senhor. Segundo ponto, no versículo 3, na parte A, Davi reconhece o seu pecado. Você que está com a sua Bíblia aberta na parte A do versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Irmãos, é de extrema importância nós fazer uma análise da nossa vida. Ah, pastor, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não xingo palavrão. Mas às vezes você fala mal da vida dos outros. Ah, pastor, eu não falo mal de ninguém, mas às vezes você conta uma mentirinha. Ah, pastor, mas às vezes é importante você conhecer. Quando Davi chega diante de Deus, Davi, ele conhece que em Deus ele tem perdão, mas é preciso ele reconhecer o seu pecado, aquilo que ele fez. Você lembra que no capítulo 11 de 2 Samuel, Davi, o que ele quis fazer no começo? Ele quis esconder o seu pecado. Ele quis maquiar. Bom, não adianta. Deus, ele está vendo.
Não adianta eu querer esconder para o pastor Val o meu pecado, para minha esposa, ou... Não adianta. Aquele que vai me julgar é Deus. E Ele está vendo. Davi arquitetou um plano, irmãos, que aparentemente foi perfeito aos olhos dos homens. E ainda, deixa eu dizer algo para você. Aos olhos da sociedade, Davi saiu como herói, pastor Val. Por quê? Olha, Davi, o seu soldado morreu na batalha, mas ele não vai desamparar a família. Pegou a família para cuidar. Olha que rei que nós temos. Mas mal sabia que tinha sido Davi que adulterou com engravidou ela. E Davi que mandou matar os seus esposos. Diante da sociedade, Davi era um rei. Era um homem de misericórdia. Mas ele sabia. E Betseba sabia o que tinha acontecido. E Deus sabia. Então não adianta, irmãos, no momento da minha oração, eu querer maquiar, eu querer justificar porque eu xinguei, eu querer justificar porque eu vi. Não adianta, é preciso eu chegar. Senhor, eu pequei contra ti, eu errei, eu falhei. Não adianta eu querer esconder diante de Deus. Então Davi nos ensina o quê? Porque eu conheço as minhas transgressões. Cada um de nós sabe aquilo que nós falhamos, aquilo que nós erramos. Então, diante da nossa oração, é preciso ter esse reconhecimento. O filho pródigo, irmãos, quando o filho pródigo ele cai em si, ele fala: pai, eu pequei, eu errei. Lá na casa do meu pai, até os trabalhadores, até o jornaleiro, eles comem bem. E eu aqui, porque eu errei, porque eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar: pai, pequei contra ti e contra os céus. Isaías, quando viu a glória de Deus, Isaías capítulo 6, quando ele olha Deus assentado no trono, ele fala: Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Meu Deus! Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus não fala nada, pastor Val. Jesus sabia quem era Zaqueu, sabia da história de Zaqueu, mas Jesus queria que Zaqueu falasse, e naquela presença gloriosa que é de Jesus, a presença de Jesus, irmãos, ela nos constrange. A presença de... Você quer saber quando Jesus está presente, irmão? Você quer saber quando é Jesus? Não quando você é exaltado, não quando nós somos exaltados, mas quando a presença de Deus ela desce, a gente fala: Senhor, tem misericórdia porque eu sou um pecador. Senhor, tem misericórdia porque eu erro, eu falho e não sou digno da tua presença. E quando Zaqueu está diante de Jesus, ele confessa o seu pecado. Então eu preciso reconhecer. Aquele homem publicano, irmãos, ele bate no peito e diz assim: pai, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Aí estava o fariseu: eu dou um dízimo, eu jejuo 3 vezes na semana, eu oro, eu faço. Jesus olhou e falou: quem foi justificado? Aos discípulos, o fariseu, o publicano, olha para ele, de joelho: pai, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Glória a Deus. Então Davi, irmãos, ele fala: Senhor, eu conheço o meu pecado. Terceiro ponto, na parte B agora do versículo 3, diz assim: e o meu pecado está sempre diante de mim. Deixa eu dizer algo para você. E aqui vem um ensinamento muito grande para nós. E o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, sabe o que Davi está falando aqui? Eu estava estudando hoje à tarde. Davi estava dizendo assim, ó: Senhor, eu conheço o meu pecado, eu sei o que fiz, mas esse desejo sempre está dentro de mim. Ou seja, o meu pecado está todo dia à minha porta, batendo. Deixa eu dizer algo para você, irmãos.
Sabe por que muitas pessoas não conseguem a libertação? Culpa nossa. Sabe por quê? Porque a gente, quando chega para orar para a pessoa, a gente fala assim, olha, eu vou orar por você e Deus vai te libertar. Deus vai... Irmão, só que a gente esquece de explicar para a pessoa que ainda ela vai lutar contra esse vício. Que ainda ela vai lutar contra aquilo. Aquilo que é o nosso defeito, que é a nossa falha, todo dia o diabo coloca diante de nós. A minha fraqueza é a droga, todo dia o diabo coloca a droga. A fraqueza desse crânio de tal é jogo, todo dia o diabo coloca o jogo. A fraqueza do fulano do tal é que o cara, quando estava no mundo, ele ia na casa de meretriz, de pessoas que todo dia a carne pulsa para ele fazer aquilo. A pessoa que fumava, você ora para a pessoa, irmãos, a pessoa é liberta na hora. A pessoa é liberta na hora. Mas sabe qual é o problema? É que a pessoa não reconhece, pastor Val, que ela vai no outro dia, ela vai ter essa mesma luta, esse mesmo confronto. Eu fui orar para um rapaz que estava viciado, já contei para os irmãos que o café da manhã dele era cerveja. E nós fomos lá orar para ele, eu falei, varão, eu vou orar por você, Deus vai te libertar agora. Mas a decisão é sua, se você vai querer beber ou não. Na hora que nós oramos para ele, ele foi curado da coluna, despedimos da família e fomos embora. Depois, ligou para mim, a minha prima, e disse, olha, quando ele foi colocar o primeiro copo, amargou. Ele quase vomitou. Mas depois ele foi de novo. No terceiro, no quarto copo, ele conseguiu beber. Você tem que entender, você vai orar para uma pessoa que fuma, mas você tem que explicar para ela que amanhã o diabo vai, o cheiro do cigarro vai estar lá na rua e vai entrar dentro da casa dela e vai doer a cabeça, ela vai ficar nervosa, ele vai ficar nervoso. Mas o que o diabo diz na sua palavra? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então o que Davi está dizendo aqui? Senhor, conheço o meu pecado, mas todos os dias o meu pecado está diante de mim, Pai. Quer ver? Romanos capítulo 7. Abra comigo. Romanos capítulo 7. Isso, irmãos, é bom nós aprendermos para quando você for orientar uma pessoa, ou você for orar para uma pessoa, você explicar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho certeza que você já ouviu isso na sua vida. Ah, mas é porque eu vou na igreja, mas eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar disso. Parece que, irmão, é que a pessoa não entendeu que ela está num combate contra a carne. Sabe por que Deus me libertou das drogas e eu não precisei de uma clínica? Porque eu entendi que todos os dias eu preciso guerrear. Sabe o que a pessoa pensa? Sabe o que nós passamos às vezes para a pessoa? Ó, eu vou orar por você, Deus vai te libertar. Na cabeça da pessoa, ela nunca mais vai sentir vontade. Ela nunca vai sentir mais nada. Aí, quando vem o confronto à vontade, a pessoa fala, Deus não me libertou, eu vou lá e vou beber, eu vou lá e vou fumar, eu vou lá e vou usar. Mas olha o que o apóstolo Paulo ensina aqui para nós, ó. Romanos capítulo 7, 16 em diante, diz assim, ó. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o pecado habita nele. A carne, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos combater contra o pecado. A carne nossa vai desejar o pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Olha o que ele vai dizer, ó, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não faço, o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Acho então esta lei em mim, que guarda, quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, olha o que ele vai dizer, irmãos, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo, na onde, igreja? Nos meus membros, ou seja, na minha carne, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai bradar dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O apóstolo Paulo, ele reconhece que os seus membros, sua carne deseja o pecado, mas ele vai dizer: com o meu entendimento eu sirvo a Deus. É por isso, irmão, que nós não podemos julgar ninguém, porque às vezes a pessoa está na droga, às vezes a pessoa está na prostituição, às vezes a pessoa está no crime, mas dentro dela, ela quer ser liberta, dentro dela, ela quer se converter, dentro dela, ela quer mudar, mas a carne não deixa, ela não entendeu que ela está num confronto todos os dias. Aí ele vai dizer assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que era isso, irmão? Isso era uma sentença que era dada para as pessoas que assassinavam em Roma. Vamos supor, fulano de tal matou ciclano. O imperador de Roma pega o corpo dele e amarra no corpo de quem matou. Os dois vão apodrecer junto e vai morrer junto. Então aquela pessoa que eu matei era amarrado nas minhas costas, e conforme aquela pessoa ia apodrecendo, a outra pessoa ia apodrecendo viva. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa carne que consome? Deus. Então o que Davi está dizendo aqui, pastor Val? Ele está dizendo: Senhor, a minha carne pulsa para o pecado. O diabo todo dia joga diante de mim. E o Espírito Santo de Deus abre o entendimento de Davi e fala: Davi, está vendo? Vai ser todo dia assim, Davi. Todo dia vai aparecer o pecado, todo dia vai aparecer isso diante de você, Davi. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? É preciso reconhecer que todos os dias nós lutamos contra o desejo da carne. Não é porque você jejua uma semana toda que você está isento. Não é porque você sobe monte e desce monte, não. Todos os dias o pecado bate na porta. Deixa eu dizer algo para você. Eu escutei de um macumbeiro isso, que se converteu e virou pastor. Eu fui no testemunho desse homem. Sabe, ele falou que o diabo usava ele para destruir a igreja. E quando ele pisava na calçada da igreja, o demônio que estava dentro dele falava assim: essa igreja é vazia, pode entrar. E o diabo falou no ouvido dele: senta do lado da irmã tal, porque a irmã tal fala mal do pastor para todo mundo. E eu vou destruir a vida do pastor, e eu vou destruir essa igreja, porque essa irmã é linguaruda, fica falando mal de tudo e de todos. Se o culto acaba tarde, ela fala. Se o culto acaba cedo, ela fala. Se o irmão cantou errado, ela fala. Olha para você ver, irmãos. Porque a pessoa estava na igreja, só que ela não tinha ideia do que ela provocava dentro da igreja e na sua própria vida. Quando ele colocou o pé e ele entrou, e ele falou no testemunho que ele entrava de terno e gravata, e os irmãos balançando a mão, ele fazia assim, ainda balançava a mão, que a igreja era vazia do poder de Deus. Quando ele sentou do lado dessa irmã, e quando ele foi falar com essa irmã, ele foi falar com ela e dizer assim: olha, eu vi esse pastor com uma outra mulher. Quando ele foi falar, ela levantou e colocou o dedo na cara dele e falou assim: está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, naquela manhã, irmão, Deus visitou ela e falou para ela se consertar, senão Deus ia abrir a porta da sepultura para ela. Mas olha para você ver como a gente não tem domínio das nossas coisas, irmãos, dos nossos membros. Então o que Davi está dizendo aqui?
Davi, ele reconhece que todo dia ele vai lutar contra o pecado, irmãos. Então, o que traz para a nossa vida aqui hoje? Eu jejuei segunda, terça e quarta. Então quinta e sexta eu estou sossegado? Não, irmão. O pecado vai vir. O diabo vai vir. A luta é constante. É por isso que a medicina fala assim, que uma pessoa que foi viciado em droga, para a medicina, ele sempre vai ser um viciado. Por quê, irmãos? Porque a pessoa, ela luta constantemente. Não é que a medicina está certa, mas é que eles não entendem que é a carne desejando. Então, por que muitas pessoas estão perdendo a batalha contra o pecado? Pessoas estão caindo na fé, porque eles não entendem que todos os dias estão batalhando e estão guerreando. Porque a pessoa tem ideia assim, eu vou para a igreja e vou virar um anjo. Não vou brigar mais, não vou sentir mais ódio, não vou sentir mais vontade de... Irmão, é mentira. O pastor Amadeu conta um testemunho. Ele fala que o pastor Amadeu é um homem de Deus, o pastor Val conhece ele. Que uma vez ele foi lá em Minas Gerais. E quando ele estava no mundo, ele gostava de carcar uma pinguinha mineira. Porque ele é mineiro. E quando ele chegou assim naquele alambique, que a pinga de Minas é pinga mesmo. Quando ele sentiu aquele cheiro, ele falou, chegou a sair até a água da boca dele. Ele falou, está repreendido em nome de Jesus. E saiu fora. Ele contando para a gente. Então, todos os dias o pecado vai bater. Então, o que Davi faz? Ele reconhece. O que Davi está deixando de ensinamento para nós aqui? Irmão, reconheça seus pecados. Reconheça que nós somos seres humanos. E nós temos que lutar e vigiar. Quarto ponto, irmãos, eu estou encerrando. No versículo 4, Davi reconhece que entristeceu a Deus. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi, irmão, quando nós erramos, nós pecamos contra Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós entristecemos. Eu ouvi um pastor pregando uma vez, ele disse que quando nós estamos no ato do pecado, irmão, o Espírito Santo ele sai assim, porque a tristeza, o pecado é triste. Uma pessoa perdida no pecado é triste, irmãos. É triste, é triste, é triste. Quinto ponto, irmãos. No quarto ponto, Davi reconhece que ele pecou contra Deus. Quinto ponto. No versículo 6, Davi reconhece que Deus ama aquele que tem a palavra como base na sua vida. Ou seja, no versículo 6 ele vai dizer assim, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. A palavra verdade no hebraico não é estabilidade, retidão, confiabilidade, segurança, firmeza, credibilidade. A verdade é, portanto, algo em que uma pessoa pode escorar com segurança. Ou seja, o que Davi está ensinando para nós aqui? Que o Senhor ama aqueles que guardam a sua verdade, ou seja, a sua palavra no íntimo. Ou seja, o que é o íntimo? Significa a base, a essência, o cerne do âmago da alma da pessoa. Ou seja, Deus ele ama aquele que guarda a palavra no seu íntimo e que confia na palavra de Deus. Aleluia. Que confia na sua verdade. Aleluia. Mateus capítulo 7, irmão, do homem prudente e do homem sensato, daquele que guardou a palavra e aquele que não guardou a palavra. Salmo 119 e versículo 115, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, o que Davi está ensinando aqui, irmãos, é que Deus tem prazer, que Deus ama aqueles que guardam a sua palavra. O que Jesus disse em João? Que Deus ama aqueles que guardam a sua palavra. Aleluia. Então, onde que tem que ser guardada? No âmago, no íntimo da nossa alma. Aleluia. Sexto ponto, no versículo 10,
Davi reconhece que somente Deus tem poder para mudar e curar a sua mente. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim. Outro ponto, irmãos, que a gente erra muito ao evangelizar e com nós mesmos. A gente precisa ensinar, e a gente precisa ensinar, e a gente precisa entender, que como eu disse no versículo 3, que a nossa carne é pecaminosa, que sempre vai ter a luta. E aqui no versículo 10, Davi dá um ensinamento tão grande para nós. Esse criar é do verbo bará, no hebraico. É Gênesis 1, Lucas. Somente Deus tem poder para criar. Somente Deus tem poder para fazer. Glória a Deus. É um erro muito grande quando a gente olha para uma pessoa e fala: você está nas drogas, você está na bebida porque você é sem vergonha, porque você não quer. Irmãos, quem somos nós para fazer algo? Sabe o que Davi está dizendo aqui? Deus, somente o Senhor tem poder para criar algo novo dentro de mim. Aleluia. Eu não tenho força, eu não consigo, Pai, mudar o meu pensamento. Eu não consigo mudar a minha mente. Então, Senhor, cria em mim um coração puro e reto. Aleluia. Criar, somente Deus tem poder para criar. Então, o que Davi está dizendo? É porque eu jejuo que eu estou aqui, irmãos? É porque eu oro que eu estou aqui? É porque eu faço? Não, não. É porque Ele cria dentro de você todos os dias. É porque é a mão dEle que te sustenta. É porque é a mão dEle que te levanta. Criar, irmão. Criar. Somente Deus tem poder para criar. Aquilo que é do nada, Ele faz acontecer. Nós não temos poder para criar, mas Deus tem. Então Deus, Ele pega o homem e tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Deus pega o homem no charco de lodo e faz sentar junto aos príncipes. Deus pega o homem e muda a história. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que matava não mata mais. Sabe por quê? Porque Deus pega o homem e cria algo novo dentro dele. Glória a Deus. Irmãos, é Deus. Deixa eu dizer algo. Jeremias capítulo 17, 5. Muitas pessoas usam esse versículo dizendo que a gente não pode confiar em outra pessoa. Irmãos, não é isso que Jeremias está falando. Maldito é o homem que confia no homem. É maldito o homem que confia nele mesmo. Na NVI é maldito o homem que confia na força do seu braço. Sabe qual é o erro de muitas pessoas? Porque eu estou jejuando, é porque eu estou fazendo, é porque eu estou orando, é porque... Não é porque você está fazendo, não é porque você está orando, não é porque você está jejuando, é porque a graça dele está sobre a tua vida, é porque a mão dele está sobre a tua vida, e todos os dias o Espírito Santo vem e nos convence que nós precisamos estar no pé dele, e nós precisamos estar chorando por causa dele. João capítulo 16, versículo 7 e 11. É importante que eu vá para que o Consolador desça e que convença o homem do pecado. Glória a Deus. Quem convence o homem do pecado sou eu? Quem convenceu eu do pecado foi alguém que pregou? Não, foi o Espírito Santo. É Ele. Então Davi nos deixa um ensinamento grande aqui, ó. Cria em mim, ó Deus. Davi está dizendo assim, irmã Rose: somente o Senhor tem poder para criar. Somente o Senhor tem poder para fazer. Eu posso sacrificar, eu posso fazer o que tiver que fazer, mas somente o Senhor tem poder. Essa noite, irmão, eu não sei aquilo que te perturba, eu não sei aquilo que te assombra, mas Deus tem poder para criar algo novo, para provocar algo novo dentro da tua vida e
evangelizar alguém, irmãos, fale para ela, ó, você sempre vai lutar contra isso. O diabo vai querer tirar você. E outra, reconheça que em Deus, somente Ele tem poder para criar. Eu encerro aqui, irmãos. No versículo 7º ponto. Davi roga a Deus para não perder a sua presença. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Sabe o que Davi está nos ensinando aqui? Porque Davi pegou o exemplo de Saul, irmãos. Quando Deus retirou o espírito de Saul, Davi viu o estrago que fez. Aqui, Davi não está pedindo bem, está com medo de perder o seu reinado. Davi não está com medo de perder o seu status, seu nome. Davi não está com medo de perder a sua riqueza. Davi está com medo de perder a presença. Aleluia. Porque se ele perder a presença, irmão, não importa o que ele vai ter na conta bancária, não importa quem vai ser ele já não vai ser mais ninguém. Então ele fala, Senhor, não retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Dê valor à presença de Deus. Dê valor à presença de Deus, irmão. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Que palavra abençoada. Ele não terminou, viu, irmão? Domingo ele vai dar continuidade. Porque tem 8 pontos, né? Ele falou só até o 7, né? Então, domingo que vem ele vai concluir essa mensagem. Tá, irmão? Uma mensagem expositiva e é uma mensagem que nos traz ensinamento para a gente lidar com a nossa batalha, né? A nossa guerra. Está nos acompanhando pela rede social, nosso irmão Diácono Rafael, Priscila também, né? Que Deus possa abençoar as suas vidas em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, depois de uma palavra dessa, você conhece o que aconteceu com você esse mês. Pastor, olha, eu falei algo que entristeceu a Deus. Nós não estamos diante de um tribunal. Nós estamos diante de um Deus que pode te perdoar, pode sarar, porque nós estamos aqui para trazer nossa memória aquilo que Cristo fez. Ele morreu naquela cruz do Calvário, para que nós alcançássemos a salvação. Amém? Quero chamar aqui, vem aqui o Diácono Lucas, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a parte da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Diaconisa Rose, vem aqui. Em nome de Jesus. Só vou ler aqui. Vou ler o texto aqui e a gente vai cear em nome do Senhor. Irmão, o apóstolo Paulo fala para que a gente não coma do corpo de Cristo e beba do cálice sem discernir o corpo e o cálice do Senhor. Tem pessoas que não sabem nem o significado, irmãos, né? E nós entendemos que esse ato que nós estamos fazendo aqui agora é por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, tá? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Naquela noite, na última Santa Ceia, antes da sua morte, ele pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então Jesus ele vai dar um exemplo que aquele pão simbolizava o seu corpo que iria ser martirizado por causa da humanidade. A chicotada, os cravos nas mãos, a coroa de espinho, aquela lança que perfurou o lado do Salvador.